Bom dia, irmãos, graça e paz. Nosso estudo dessa semana para hoje ficou sobre o tema de feitiçaria. Nós estamos estudando algumas obras da carne. Semana passada a gente viu sobre idolatria e hoje a gente vai estudar sobre a feitiçaria. Como os irmãos sabem, o pastor precisou se ausentar, ele está ministrando lá na 8ª igreja hoje e ele pediu que passasse essa lição, que seria o dia dele hoje. O texto base para essa lição, a gente vai ler em Êxodo 7, do versículo 8 ao versículo 25. Então peço que os irmãos abram a Bíblia para a gente acompanhar esse texto. E os demais textos a gente vai verificando ao longo do estudo. Essa é uma passagem bem conhecida, né? Existem muitos filmes, muitos desenhos, muitas animações. E é uma passagem que é muito comentada, principalmente desde as crianças. É um estudo que a gente vê a saída do Egito. Leamos, Êxodo 7, do versículo 8 ao versículo 25. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirá Arão: toma o teu bordão e lança diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão chegaram ao Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante do Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões dele. Todavia o coração do Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha lhe dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e estará à espera dele na beira do rio. Tomarás à mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. E até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão eu tenho nas mãos, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: diz a Arão: toma o teu bordão e se estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira quanto nos vasos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista do Faraó e seus oficiais. De toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração do Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se o Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio.
Senhor, que possamos entender o que Tu tem para ministrar no nosso coração, através desse estudo, através dessa palavra. Nos ensina, Senhor, aquilo que Tu quer, para que possamos melhor glorificar a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse estudo, ele é um estudo interessante, e ele vem logo depois da idolatria. A feitiçaria não é diferente. A feitiçaria é algo que é abominável a Deus, assim como a idolatria e tantos outros pecados. E muitas vezes práticas ocultas se tornam ídolos do nosso coração, como a gente vai ver aí. Nesse estudo, em primeiro ali a gente vai ver alguns textos bases. Eu fiz um pequeno resumo desse texto, porque são textos longos. Se nós formos ler todo o texto aqui, vai ficar um pouco estendido, pode não dar tempo. Então, eu acredito que, como essa é uma lição, a gente já deve ter lido em casa alguns textos, e quem não teve oportunidade de ler, vai ver esse resumo e vai ler em casa. Em segundo ali a gente vamos ver o que é feitiçaria. A gente vai entender também, em terceiro ponto ali, a feitiçaria como um recurso do mal. Quarto ponto, vai mostrar como a feitiçaria, ela se interpõe aos projetos de Deus. E em quinto lugar ali, é o que vamos ver por último, como esse mal, como esse recurso, ele não prevalece contra os projetos de Deus. Por mais que é uma oposição ao Senhor, isso não tem relevância no projeto do Senhor, não tem vivência. Bom, o primeiro texto base foi o que a gente leu ali, do Êxodo 8. O que a gente vê nessa passagem? A gente vê Moisés e Arão indo ao faraó, e o faraó endurecendo o seu coração. Por qual motivo? Porque Deus fez um sobrenatural, fez um milagre, mostrou seus sinais para mostrar o seu poder divino. No entanto, através de ciências ocultas, os magos também fizeram a mesma coisa. Claro que não prevaleceu, mas eles fizeram a mesma coisa. Foi o que a gente leu no texto de Êxodo. No texto de Deuteronômio 18, leiam ele em casa por completo, vai mostrar ali o Senhor falando sobre a tribo de Levi, né, e dando ordens. E uma das ordens que Deus deixa bem claro nessa passagem de Deuteronômio 18 são as experiências ocultas, as práticas de como isso não poderia ser feito, não poderia ter parte no povo de Deus, né? A gente sabe que os levitas foi uma tribo separada pelo Senhor para que eles fossem ministros, né, músicos, fossem organizadores de toda a liturgia de culto, inclusive cuidassem do templo. Então foi muito claro a ordem do Senhor para que eles não tivessem essas práticas no culto. No livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 33, versículo 1 ao 20, a gente vê um rei mau, o rei Manassés. Esse rei ele tinha práticas ilícitas às Escrituras, ao comportamento do povo de Deus. Então ele praticava feitiçaria, adivinhações, necromancias, e isso provocava a ira de Deus. Na leitura que os irmãos vão ter desse texto, vai ver que no final ele se arrependeu. No texto de Isaías, capítulo 8, do versículo 9 a 22, a gente vai ver que como Isaías advertia o povo contra essas práticas, contra a busca de práticas ocultas, né? Então ele traz esse alerta no livro de Isaías. No livro de Atos, no Novo Testamento, a gente vê que Paulo ele encontra com Elimas, conhecido também como Bar Jesus, que era um mago importante daquela região onde Paulo estava pregando o evangelho. E esse Bar Jesus, esse mago, com suas práticas enganadoras, ele tentou impedir Paulo de pregar o evangelho. E a gente vai ver ao longo do estudo como isso acontece nos dias de hoje. Muitas vezes a gente vai pregar o evangelho e alguém com uma sutileza, algum tipo de prática
que é contra as Escrituras, quer impedir o povo de Deus de pregar o Evangelho. No capítulo 16 de Atos, do versículo 16 ao 23, a gente vai ver uma história de uma jovem que ela tinha um espírito de adivinhação. Então a gente começa a concluir, através desse estudo, que isso é uma realidade. A feitiçaria, práticas ocultas, é uma realidade. A gente não tem que olhar para isso somente como algo místico, né? São dois extremos. Ou eu sou completamente cessacionista contra isso, né? Eu sou incrédulo contra práticas ocultas, ou a gente vai para um outro extremo. No decorrer do estudo a gente vai perceber que essas práticas ocultas, e a gente já está vendo aqui alguns textos, isso é real. Nós não devemos temer, porque nós sabemos o Deus que a gente serve, mas nós não devemos negligenciar. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, a gente vê um alerta de Paulo a Timóteo. Nessa primeira carta, Paulo escreveu a Timóteo para que ele continuasse naquela região e ele fosse um ministro da igreja, um cooperador de Paulo, um presbítero que cuidasse da igreja. Porque Paulo sabia que quando Paulo saísse daquele lugar, viriam os falsos profetas com práticas que seriam práticas imorais. Então Paulo, sabiamente, inspirado por Deus, guiado, iluminado, escreve a Timóteo justamente para Timóteo ter esse cuidado. Então Paulo alertava sobre esses falsos mestres que viriam tentar dentro da igreja, dentro do templo, pregar uma doutrina de demônios e seduções através de espírito. No livro de Apocalipse, capítulo 22, a gente vê uma menção sobre os feiticeiros serem excluídos da entrada em Jerusalém. Então esses textos são textos que são importantes, são textos bases, textos que mostram para a gente, dentro das Sagradas Escrituras, que isso é real e é abominável por Deus. Então todas essas passagens, elas têm algo em comum, que é um conflito da verdade de Deus contra as práticas espirituais. As Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela não autoriza, e a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela mostra uma clara oposição contra adivinhações, contra práticas ocultas, magias, feitiçarias. Então assim, o que é a feitiçaria? Pessoal, quem tiver alguma dúvida ou quiser contribuir, tiver alguma pergunta, é só levantar a mão. Algum dos irmãos vai levar o microfone. Podem participar. Às vezes eu vou falando assim, eu tenho esse hábito de às vezes não dar uma brecha. Mas por favor, quem quiser contribuir, tiver algo que possa acrescentar, que vai enriquecer o estudo, ou algum tipo de dúvida, os irmãos fiquem à vontade. Então, o que é feitiçaria? Conforme a gente vê nas Escrituras, ela pode ser entendida como um conjunto de práticas que manipula forças espirituais. A gente está vendo que essa autonomia, ela não é uma prática bíblica. E a gente começa a ver que a feitiçaria é todo aquele tipo de pessoa que quer encontrar algo, quer desejar algo fora das Escrituras. Ela quer saber de um futuro, ela quer se antecipar a alguma coisa, mas ela não procura a guia do Espírito Santo, ela não procura. Então essa é uma prática que busca manipular forças espirituais e ou sobrenaturais fora da autoridade do caminho de Deus. E no grego, ela tem essa tradução farmakeia. A farmakeia, ela tem uma curiosidade legal que a gente vai ver para frente. Então, essa busca pelo conhecimento oculto, ela é uma prática que é comum. Então, o que a feitiçaria faz? O que é a feitiçaria? Ela é uma tentativa de manipular um mundo espiritual, de fato. Então ela busca controlar eventos pessoais
e circunstâncias através de algum tipo de ritual. Ela busca poder e conhecimento através de fontes proibidas. Então, ela tenta fazer algum contato com entidades espirituais que não são Deus para obter uma informação e geralmente de controle. Então, toda vez que uma pessoa busca o conhecimento, busca querer algo espiritual fora de Deus, já revela outro pecado do seu coração. É o desejo pelo controle das coisas. E nós sabemos que é Deus quem controla todas as coisas e não o ser humano. A feitiçaria, ela também tenta fazer uma substituição da dependência de Deus. Nós somos claramente dependentes da presença de Deus, mas a feitiçaria, ela tenta substituir essas práticas. Ou seja, ao invés de confiar na soberania divina, a feitiçaria busca uma alternativa espiritual para conseguir resultados desejados. Ninguém vai procurar aí alguém que lê a mão, alguém que joga cartas, por qualquer motivo. Essa pessoa, ela quer o controle de algo, ela quer o controle de outra pessoa, ela quer o controle de alguma situação. E um parênteses que a gente tem sobre essa palavra feitiçaria, né, que vem da farmaqueia, né, no popular, farmácia. Então, a gente entende que o farmacêutico, naquela época, né, a palavra farmácia, esse termo, ele é a raiz. E no contexto bíblico, no mundo antigo, esse significado era justamente porções mágicas, drogas ilícitas. Então, essas porções, ela trazia um estado alterado da pessoa, da mente da pessoa, de forma que ela se conectasse com o mundo espiritual. A gente vê até hoje, tem muito chamado xamã, alguém que vai para a floresta para se conectar com a natureza e os espíritos da natureza. E quando essa pessoa vai acessar esse xamã, eles fazem práticas de drogas que alteram a sua mente para que eles consigam se conectar com esses espíritos. Então hoje é muito claro, como a gente vê alguém sobre o efeito da droga, a gente fala assim, rapaz, essa pessoa não está sozinha, porque a gente percebe que ela fica alterada, a mente fica realmente transtornada, ela está sobre o efeito da feitiçaria. Eu já presenciei uma pessoa que eu era jovem, e eu estava numa praça e eu vi uma pessoa fazendo uso de drogas, e essa pessoa saiu para brigar com outra pessoa, e rapaz, ele apanhou tanto, mas interessante que parecia que ele não sentia dor alguma. Eu ainda fiquei olhando e falei, meu Deus, parece que realmente essa pessoa ela não está sozinha, porque ele traz esse efeito da feitiçaria. Então a droga, a gente vê também Steve Jobs, ele relata tranquilamente que relatava que ele fazia o uso de LSD, que é uma droga sintética, para que ele expandisse a sua mente. Então a droga, ela tem esse efeito de feitiçaria. Uma das passagens a gente vai ver que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então as pessoas que estão sobre o uso de droga, elas estão sim sobre o efeito de feitiçaria. Essa é importante. A gente vê isso no Novo Testamento, nesse mesmo slide, em Gálatas 5:20 e em Apocalipse 18:23 mostra isso, quando essa palavra farmaqueia, ela usa esse significado. Então, quando os irmãos tiverem uma Bíblia com tradução, com grego, alguma coisa, e dá uma olhada nessa palavra, vai ver que ele tem esse significado de estar sobre o efeito de algum entorpecente. A gente vai entrar no ponto agora, no primeiro tópico de reflexão, que a gente vai ver a feitiçaria como um recurso do mal. Ao examinarmos as Escrituras, encontramos uma posição consistente que apresenta a feitiçaria como um recurso utilizado para forças espirituais que se opõem a Deus. Isso é de forma clara. E eu vou pedir que os irmãos acompanhem com o texto. Primeiro livro em 2 Crônicas, ou 2 Coríntios, no versículo 11
ou capítulo 11, do 13 ao 15. Eu queria pedir que alguém se prontificasse a ler 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Quem estiver pronto pode levantar a mão, o diácono já está com o microfone para a gente ganhar tempo. Segundo Coríntios 11, do 13 ao 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A gente vê aí de forma clara que esse tipo de prática é uma prática onde Satanás atua junto com seus ministros. Então, cria uma sensação que alguma coisa pode ser feito pela própria pessoa. Outro voluntário para ler Deuteronômio, capítulo 13, do 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ele chamou de profeta esse sonhador, e é um falso profeta. É comum a gente ver nos dias de hoje pessoas falando que teve um sonho, que teve uma visão. É um tal de Deus manda te dizer isso, Deus manda te dizer aquilo que eu vou te falar. É complicado, mas como é que nós sabemos se isso realmente é da parte de Deus? A gente precisa conhecer, a gente precisa ter o discernimento do Espírito para entender o que é de Deus ou não. Nós temos a Bíblia, nós temos a Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, e é essa a qual nós devemos consultar. Então a gente vê que a feitiçaria ela é usada contra o povo de Deus, justamente às vezes por quem parece estar no meio do povo de Deus. Então por isso que a gente tem que ter muito discernimento. Então esse recurso ele foi utilizado para endurecer o coração com uma falsa sensação de controle para desviar o povo de Deus. Essa questão de adivinhação endureceu o coração do faraó. Nós sabemos que foi Deus, mas a gente acabou de ler que após cada prática que os magos do Egito faziam, que era parecida com o que Arão e Moisés praticou ali, o faraó endurecia o coração. Arão e Moisés jogou a vara, o bordão se transformou em serpente. Os magos fizeram a mesma coisa. Isso endureceu o coração de faraó. Arão e Moisés feriram com os rios do Egito com a vara, se tornou sangue. Os egípcios, com as suas práticas ocultas, fizeram a mesma coisa. Voltou-se o faraó para trás, e isso fez com que endurecesse o coração. E por que a gente acha que isso não pode acontecer conosco nos dias de hoje? A gente vai vendo aparências de milagre, aparências de profecias, e às vezes a gente vai tomando um caminho que a gente precisa parar e refletir e voltar aos caminhos do Senhor. Gostaria de mais uma leitura em Deuteronômio 18, do versículo 10 ao 14. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem goureiro, nem feiticeiro, nem encanador, nem negromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que fazem tal coisa é abominação ao Senhor, e por esta abominação o Senhor teu Deus os lanças diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir houve prognosticadores
e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. É uma ordem, é uma determinação do próprio Senhor. Isso está na palavra de Deus, é para a gente se atentar a esse tipo de coisa, porque isso é comum acontecer, mas está aí uma ordem, é abominável ao Senhor. Então, a prática da feitiçaria, ela faz desviar o coração e afasta o povo de Deus daquilo que é divino, fora do relacionamento do Senhor. Então, o povo de Deus, ele não deve jamais buscar outra fonte de revelação fora das Escrituras. Essa prática fica clara que é um recurso do mal. Tem uma passagem em Deuteronômio 18 que a gente precisa entender essa parte. Eu queria que a gente lesse juntos, pode ser? Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte espíritos adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominação ao Senhor. O presbítero Bado leu ali, e essa parte ela é importante. Que fique bem claro que é abominável ao Senhor. A feitiçaria, ela não é somente uma prática cultural que ela é indesejada. Mais do que isso, ela é uma rebelião contra o Espírito de Deus. São forças malignas que se opõem ao seu reino. A gente viu quando Paulo encontrou com Bar Jesus e ele se opôs à pregação do Evangelho. E como eu falei, isso acontece nos dias de hoje. A gente não deve olhar para esse tipo de prática e achar que é somente uma prática externa a nós. Não vamos temer as magias. Tem gente que a gente encontra pessoas aí que morre de medo disso. Morre de medo de alguém sonhar que ela morreu, pelo amor de Deus. Morre de medo de acontecer algo, alguém falar que está sentindo. Eu encontro pessoas assim. Eu acho que vocês também devem encontrar pessoas que têm esse certo receio. Então, não vamos negligenciar, mas não é dessa forma que o crente tem que agir, né? A gente vai ver agora no outro ponto, outra reflexão, que é a magia, a feitiçaria, como um recurso maligno que se interpõe ao projeto de Deus. Em essência, onde Deus estabelece um modelo de relacionamento baseado em revelação, fé e obediência, a feitiçaria ela oferece manipulação, controle, autonomia humana no reino espiritual, representando assim uma fundamental oposição aos propósitos divinos para a humanidade. O Senhor tem um projeto dele, o Senhor tem os planos dele, que é infalível, isso é claro, e a gente vai ver aqui para frente como é infalível. No entanto, a feitiçaria, o reino maligno, ele se opõe a essas forças, para enganar o crente, para impedir que o crente pregue a palavra, mostre o evangelho verdadeiro e genuíno para as pessoas. O reino do mal, ele se usa de práticas ocultas para segurar as pessoas presas num ritmo hipnótico. Eu vivi uma prática 33 anos da minha vida numa seita, e interessante, as coisas que aconteciam lá me prendiam cada vez mais lá, porque você vê coisas sobrenaturais acontecendo que nossa mente liga isso a Deus. Não, mas para fazer algo desse nível, só Deus. Para fazer uma adivinhação dessa, só Deus sabia onde eu estava naquele momento. Só Deus sabia aquilo que eu pensei. Como é que essa pessoa pode adivinhar? Então a gente começa a crer que aquilo é Deus. Mas não. As forças malignas, elas se opõem com engano, com mentira, com adivinhações, para prender as pessoas num ritmo hipnótico. Muitas vezes a gente vai falar da palavra do evangelho para as pessoas, e a gente percebe uma incredulidade nas pessoas, porque elas vivem práticas parecidas com essas,
que elas acham também que isso é Deus, né? Então a gente vê esse tipo de recurso. A feitiçaria, ela se posiciona como uma força opositora ao projeto divino, conforme revelado nas Escrituras. E a gente vai ver agora algumas evidências específicas de como essa manifestação ela atua. Em Isaías 47, no versículo 10 a 11, a gente vê como Isaías condena a Babilônia por tentar usurpar o lugar de Deus, declarando: eu sou. Alguém pode abrir em Isaías 47, versículo 10 e 11, para que isso fique mais claro. Esses outros dois textos, quem tiver também disponibilidade, separa aí 2 Reis e Apocalipse, já para a gente ganhar tempo. Porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria, a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação como não imaginavas. A gente vê a Babilônia se enaltecendo da sua sabedoria, das suas práticas, do seu domínio, e ela chegou a um nível tão alto disso tudo, que ela se declarava: eu sou, não há maior que eu. E Isaías, profeta, condenou isso, mostrou que ela cairia. Então a gente vê que a magia, a feitiçaria, ela é uma oposição à força divina. Vamos ler o segundo texto, 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 e 4. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom, e sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias o tebita: dispõe-te e sobe para a parte, para ti encontrarás com mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel, que para ir consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Sim, o quarto, né? Por isso assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Deus abençoe. A gente vê a busca de uma cura, a busca pelo conhecimento futuro fora das Escrituras. Esses dias eu fui até fazer um comentário no Instagram de uma moça, uma jovem. Ela falou algo interessante a respeito do Evangelho, e aí eu entrei no Instagram dela justamente para ver o conteúdo que ela produzia, e aí a primeira frase estava lá: sagitariana cristã. É meio algo que não combina, né? A pessoa que acredita no horóscopo, nas adivinhações, eu achei meio incoerente. E quando eu fui ver o conteúdo, de fato, você vê que pessoas têm um relacionamento superficial com a palavra de Deus. Hoje é meio que moda você falar que é evangélico, você falar que tem uma igreja. Não é um grupo social, uma igreja, não é para eu me divertir, ter com quem eu passar o domingo. Isso aqui é sério. Nós somos guiados pela palavra, pelo Senhor. O Senhor nos direciona para que hoje, o primeiro dia da semana, para que toda semana a gente não esqueça que somos completamente dependentes do Senhor. E a feitiçaria, prática simples. A feitiçaria, ela substitui essa dependência do Senhor. Ela tenta fazer isso, usurpar. Quem pegou Apocalipse aí 13, do versículo 13 e 14? Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens,
seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Esse texto, a gente precisa ter uma atenção especial. Vocês repararam que faz fogo descer do céu? A besta descrita nesse livro, ele faz os sinais que o Senhor operou. Ele mostra prodígios, ele mostra maravilhas, e ele quer ser adorado. E isso vem com espírito de enganação. Eu botei uma foto ali, não sei se dá para vocês verem, não, essa anterior mesmo. Tem ali algumas ovelhas, e no meio tem um lobo, que está com pele de ovelha. A gente vê muito isso nos dias de hoje. Para quem está no meio da internet ou tem mais conhecimento com seitas, com heresias, eu falo bastante disso porque eu vim desse meio. Eu sei o quanto eu fui enganado, eu sei o quanto me faltou o evangelho, eu sei o quanto isso é doloroso, eu sei o quanto de tempo eu perdi. Foram 33 anos da minha vida sem a palavra de Deus. Eu com meu coração, sabe quando você está servindo de sincero coração? Mas tem um ditado que fala aí, de boas intenções o inferno está cheio, né? E o que mais existe fora da igreja é pessoas bem intencionadas, pessoas que querem falar de algo bom, querem estar no meio de pessoas. Mas a gente precisa ter um discernimento e estar em constante espírito de oração para que a gente peça ao Senhor que essas pessoas encontrem o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. As pessoas aí fora, elas creem em Deus, mas creem em Deus, até os demônios creem e tremem. Mas o que nós precisamos é entender e crer em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Ontem os homens, a gente estava na praça fazendo um trabalho de caminhada, de comunhão e trabalho social, e tivemos a oportunidade de, no final, estávamos sentados alguns irmãos e se aproximou um senhor, e ele puxou assunto, a gente começou a conversar, e ele estava falando como ele crê em Deus, e é muito interessante, mas ele não tinha ainda entendido, inclusive ele ficou de fazer uma visita aqui, vamos orar para que ele venha fazer uma visita. Ele não tinha percebido sobre Jesus Cristo. Eu alertei, olha, crer em Deus é comum, todas as pessoas creem em Deus. Eu acho que você não vai aí para fora e vai falar quem crê em Deus, todo mundo crê em Deus. Mas nós precisamos da guia do Senhor para entender a obra da cruz. Nós precisamos olhar para a cruz, olhar para Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E igrejas com falsos mestres, eles fazem fogo cair, eles adivinham, eles fazem adivinhações, eles vão tentar manter as pessoas ali com práticas que aparentemente são práticas de um crente, mas não são. Então, não temos que, diante desse tipo de situação, ficar presos a isso, ou não alertar essas pessoas. Nós podemos abrir a Bíblia para uma pessoa dessa que vem falando sobre sinais e maravilhas de uma forma muito afoita, mas o nosso foco é pregar Jesus Cristo. Então, quando a gente encontra uma pessoa dessa que abre o livro de Apocalipse, numa passagem como essa, a gente pode alertar essa pessoa, olha, toma cuidado, porque esse não é o foco. A gente fica muito focado nas obras, milagres, sinais e maravilhas, prodígios, mas está escrito na palavra do Senhor que o falso mestre também faz isso. Então, qual é o nosso foco? É Jesus Cristo. E a gente traz a pessoa para o Evangelho de uma forma... na aula passada, o presbítero falou sobre intolerância religiosa. Deus abençoe, foi muito enriquecedor, porque às vezes a gente não compreende o que é intolerância religiosa. A gente acha que confrontar está errado. A palavra de Deus nos confronta o tempo inteiro. Confronto é diferente de afronta. Nós não devemos afrontar, que a gente sai do nosso âmbito
bíblico para um âmbito pessoal. A gente está causando uma afronta na pessoa, mas nós devemos compreender o Evangelho, compreender a palavra de Deus, para a gente confrontar práticas como essa. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, condena a feitiçaria. Por que nós vamos ouvir certas coisas e aceitar? Não devemos ser covardes, não devemos afrontar as pessoas, mas confrontar o falso ensino, sim. Isso é pregar o Evangelho. Quando você tem propriedade bíblica para mostrar para a pessoa que esse pensamento que ela tem, ela não é um pensamento bíblico. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela muito incoerente na fala dela. Eu perguntei, eu voltei, eu tinha falado muita coisa do Evangelho e ela rebatendo, me deu um estalo. Eu perguntei, quando você olha para a Bíblia, o que você vê? O que você entende que é a própria Bíblia? Aí ele falou para mim, bom, a Bíblia foi feita pelos homens, tem muita coisa que está errada. Aí eu já entendi tudo. Falei, bom, então eu acho que a gente realmente não está falando da mesma coisa, porque eu estou trazendo versículos bíblicos, eu estou trazendo a base bíblica para te mostrar que o que você fala é incoerente, mas já que você não crê na Bíblia, a gente não tem muito o que falar. E a gente tem que pregar o Evangelho para uma pessoa dessa, mostrar o arrependimento. Porque não tem como a gente aconselhar um ímpio. Ímpio não se aconselha, ímpio a gente evangeliza. Eu estava trazendo conselhos para ele, alertando ele sobre a fala dele, como era incoerente as escrituras e trazendo texto. Mas é isso, a gente vai lidar com pessoas que durante o nosso dia, no nosso trabalho, na escola dos nossos filhos, eu vejo isso com o Arthur constantemente. Eu tenho que estar corrigindo ele dia após dia, porque as ideologias, as coisas, as pessoas estão com um pensamento distorcido sobre o que é Evangelho, sobre o que é palavra de Deus. E se nós não tivermos o conhecimento da palavra, saber discernir o que é certo e o que é errado, a gente vai ser consumido por essas coisas, por essas ideologias. Então a gente viu em Apocalipse aí de forma clara como sinais e maravilhas não deve ser o nosso foco. Até o falso mestre, as bestas, elas enganadoras, elas também praticam essas coisas. E agora a gente, por final, vamos ver como a feitiçaria, ela não prevalece contra o poder de Deus. Tem um nãozinho bem lá em cima, viu? Que está bem grande, prevalece contra o poder de Deus, mas é lá em cima, não prevalece. Era para ter destacado esse não, mas é para ficar claro, é real, acontece, mas ela não tem poder sobre aquele que são seus escolhidos. Então, a resposta bíblica à feitiçaria não é medo, fascínio ou obsessão. Sabe aquelas pessoas que falam muito de combate espiritual? Não tem a ver, nós não nascemos para combater o espírito. Quem faz isso, Deus já fez isso. Ele despojou Satanás quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Então não é o nosso papel ter um combate espiritual. A gente precisa ter muito cuidado nisso. Então existem pessoas que têm essa obsessão com o combate espiritual. Mas o que nós devemos fazer? Ter uma vida centrada em Cristo. Por quê? Porque a vitória já foi conquistada na cruz. O cristão não precisa temer nenhuma dessas feitiçarias. Esse é mais curtinho, eu vou pedir também, são três versículos. Eu gostaria que os irmãos também se preparassem para cada um ler um. O primeiro versículo eu gostaria em Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Quem estiver pronto, levanta a mão, o diácono vai levantar, vai levar o microfone. Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Deus abençoe. Ficou claro, né?
Jesus Cristo já fez todas essas coisas. Então, ele triunfou sobre todos os poderes espirituais. Nós vimos lá no capítulo 7 de Êxodo que quando Arão e Moisés jogou a vara e ela se transformou em serpente, os egípcios também fizeram a mesma coisa. No entanto, a serpente de Arão e Moisés, elas engoliram a serpente dos magos, né? E é assim que o Senhor faz na nossa vida. Ele já despojou as feitiçarias, toda a obra maligna. 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vemos que o espírito que habita no crente, ele é maior do que qualquer feitiçaria. A palavra lá em Isaías 43, versículo 13 diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Né? Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A gente vê através dessa passagem como o Senhor capacita os seus escolhidos, como Ele protege, como Ele arma as pessoas. O evangelho da paz, a justiça, a fé, estando sempre em espírito de oração. Não é porque nós entendemos quem somos em Cristo Jesus, né? Somos salvos, somos remidos pelo seu sangue. Não é porque a gente tem essa clareza que a gente vai negligenciar a oração. A gente entra num estado diferente do nosso. Então a própria palavra de Deus fala que nada disso se opõe ao seu poder, nada disso tem domínio sobre os seus filhos. No entanto, Ele nos recomenda: esteja em espírito de oração. São textos que trazem para a gente essa compreensão de uma forma clara, que somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor e Ele nos capacita a toda a sua boa obra. E por conta do que Cristo fez, por conta do propósito de Deus e seu plano divino, a gente percebe uma vitória triunfal do crente que está firmado em Cristo Jesus. Então, não resta mais dúvidas que a palavra de Deus nos assegura que Cristo despojou publicamente e expôs ao desprezo Satanás e todo o poder das trevas. A gente percebe que a Bíblia, ela proíbe terminantemente a feitiçaria e ela mostra o caminho onde o povo de Deus sempre deve recorrer, que é a sua palavra. Em Colossenses 2,15,
mostra, e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O ato redentor, o ato remidor de Cristo na cruz foi justamente para isso. Tem poder para todas as coisas. O crente não precisa buscar auxílio, não precisa buscar cura de doença fora das Escrituras, não precisa buscar a segurança fora das Escrituras, porque não existe. É tudo engano, é tudo falsidade, não existe. Então, para concluir o nosso estudo, a gente vê que o verdadeiro antídoto para a feitiçaria não é um conjunto de técnicas para combatê-lo, mas uma vida transformada pela presença e pelo poder de Cristo, onde maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, né, que foi o que foi lido em 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em nós. Não precisamos, não devemos recorrer a nenhuma técnica para combater algo. O combate já foi vencido. O combate já foi vencido na cruz. O próprio Cristo fez isso e despojou o adversário, o envergonhando. E por causa disso ele quer tentar enganar o povo de Deus. O adversário, ele quer tentar mostrar algo que não tem como. Ele não tem poder para tal. Então, Jesus, ele não é apenas mais uma opção entre muitas coisas que a gente vê por aí. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 14, versículo 6. Então, não tem poder maior do que o do Senhor. Não há nome sobre esse nome. Não há outro mediador entre Deus e o homem. É algo muito, muito claro. E tem uma frase de Martim Lutero que é bem conhecida, e eu deixei para a gente finalizar o nosso estudo, e é justamente esse: o príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Esse é um estudo que traz uma reflexão interessante para a gente, justamente porque muitas vezes nós não temos essas práticas, não temos essas crenças, mas durante o nosso dia a gente encontra muitas pessoas que têm crenças distorcidas a respeito da palavra. E geralmente essas pessoas, elas vivem em constante agonia. Ela nunca tem paz, sempre está buscando alguma coisa. E quanto mais ela busca, mais impaciente ela fica, porque é uma vida de engano. E nós devemos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. Mostrar a paz, mostrar como essas práticas são enganosas e como ela pode encontrar com Cristo o verdadeiro Evangelho, a verdadeira paz, o verdadeiro caminho. Mostrar para essas pessoas que não existe caminho fora do que está escrito aqui, tá bom? Meus irmãos, alguém quer contribuir? Olha, aqui... Rapaz, microfone é uma coisa útil, né? Bem... Mas o interessante é que desde o início, Satanás quer ocupar o lugar de Deus na vida do homem, né? Lá no Éden, se transformou numa víbora, né? Uma feitiçaria aí presente. E atiçando a mulher a comer aquele fruto que ia ficar igual a Deus. E uma coisa interessante é que nós somos feitos à semelhança de quem? De Deus. E não só Satanás, como o próprio homem quer ser melhor do que Deus, quer aprender curas, milagres. E uma coisa que tem enfeitiçado muita gente é saber o futuro. Sempre foi assim, né? Até os dias de hoje. A gente quer adivinhar o futuro, quer ser igual a Deus. E
a gente às vezes culpa Satanás, mas o próprio homem, você viu lá os Césares, né? Adoração, a imagem dos soberanos, aquela coisa toda. Então eu acho que realmente, como a própria lição ensinou para nós, o homem, o Satanás, o homem mesmo, às vezes cria coisas espetaculares para modificar essa atenção que nós temos em Deus e transferir isso para animais, plantas, banho de folha. Romanos 1 fala sobre a ira de Deus, né? Então, infelizmente, o homem tem essa tendência diabólica de transferir a atenção em Deus para objetos, para as coisas, e assim ele consegue o que ele quer na vida de muita gente, não é verdade? É através de muito misticismo, né? E isso parece que é real. Você falou sobre a transformação de Satanás, foi lido em 2 Coríntios 11:14, a respeito de que a figura de Satanás não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Quem mais? Pode ir. Então, fazer 2 observações. Primeiro, porque a gente ouve muito se falar, pela própria ignorância, que não se acredita na Bíblia porque é feita por mão de homens. Mas, a não ser a menção da Bíblia, que fala que as tábuas foram feitas por Deus, eu desconheço no mundo, em qualquer era, qualquer livro que não tenha sido feito pelos homens. Então, às vezes, esquecemos aquele mesmo que declara que não acredita porque é feito pela mão dos homens, então ele não acredita no próprio saber, porque veio dos livros. E a segunda questão é o seguinte: às vezes, falar determinados temas não é simples, porque há muita ignorância em nosso meio. E até mesmo quando nós estamos fazendo algumas colocações à frente, a gente vai ver que pode levar uma palavra nossa, uma interpretação, por aqueles que são mais simples, e eu vou dizer assim: o próprio Jesus diz que nós erramos por não examinar as Escrituras. Então, no homem não há saber, e nós podemos cometer equívocos em algumas expressões nossas, e aqueles que não examinam terminam levando ao pé da letra um pouco daquilo que colocamos. Acredito que a feitiçaria, ela tem a intenção, a motivação, mas quando nós vamos colocar aquilo que possivelmente pode ser um milagre, ou interpretar que uma pessoa de certa forma drogada pode estar com algum espírito, então a gente vai para um outro caminho que a gente poderia analisar o seguinte: alguns psicotrópicos na medicina levam algumas pessoas a ter algumas alucinações por questão do comprometimento medicamentoso. Alguém ouvindo isso pode interpretar que essas pessoas também estão com esses espíritos. Algumas pessoas são esquizofrênicas, têm alguns comprometimentos psicopatológicos. Algumas pessoas ouvindo aqui podem pensar que essas pessoas também estão com outros espíritos. A depressão foi muito tempo pregada como coisa do demônio, e alguns ainda fazem isso. Então há muitos equívocos, e nas colocações, às vezes a gente não tem a intenção
Mas aqueles que não examinam, aqueles que não têm um saber, uma cultura um pouco melhor, vai interpretar o pé da letra. Então, a passagem de Samuel, quando ele aparece, ali invocado pela feiticeira, leva muitos espíritas a interpretar que houve uma reencarnação. A própria Bíblia, da maneira que os homens colocaram, não sei. Alguns, até eu mesmo, já tive uma sensação de que ele está falando ali, aparecendo e falando algumas coisas para Saul, de fato, que iriam acontecer. Então, é muito, também eu estou falando assim, que quando nós falarmos, temos que ter muita cautela por conta daqueles que podem interpretar de forma equivocada. E a feitiçaria, pelo que foi colocado, quando ela tem a motivação, quando ela tem a intenção, né? Quando muitos cultos da ayahuasca, por exemplo, que usam o chá para poder levar as pessoas a delírios e os índios e tudo mais. Então, assim, só mesmo a título de observação. Obrigado. Maravilhosa essa observação, e o que você falou é muito real, né? E você, como você deixou bem claro, às vezes pessoas com um conhecimento raso do que as Escrituras. O Evangelho é a palavra de Deus. Por exemplo, a gente entende hoje a depressão, como foi citado, ela de fato, ela se torna uma patologia, mas ela não inicia como uma patologia. É fruto do pecado. A ansiedade, ela pode vir trazer efeitos patológicos, de fato. Não vamos negligenciar a medicina, que é serva de Deus. Não vamos negligenciar nada. Mas tudo isso a gente sabe que é fruto do pecado. A palavra de Deus fala assim: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. A gente tem tratado pecados como se fosse doença. A gente tem apelidado pecados. E o crente, por um conhecimento raso, ou é um neófito, está iniciando, ou realmente de fato não tem uma profundidade, ele precisa de fato ser acompanhado. A gente tem sala de catecúmenos, a gente tem a igreja, a gente tem acompanhamento pastoral, a gente tem discipulado justamente para a gente compreender e saber lidar com essas coisas. A questão que ele falou do fármaco, que é muito importante, às vezes falta realmente uma explicação mais detalhada, aí demandaria tempo, para a gente falar que sim, o medicamento, muitas vezes a pessoa não é espírito, mas quando a gente vai para a origem da palavra fármaco, a gente vai ver que isso no passado era utilizado justamente para ter um efeito fora de si e com um objetivo. Hoje a gente vê pessoas dopadas de medicamento. Minha mãe tem fibromialgia e eu já vi diversas vezes minha mãe na cama sobre efeito de medicamento que ela parecia que estava fora desse mundo. No entanto, o que a gente precisa entender é que essa palavra fármaco, que foi utilizada aqui, que ficou no estudo, ela é para referir ao uso de ilícitos, uso de entorpecentes, com a finalidade de consultar forças espirituais fora das Escrituras, né? Então, muitas pessoas hoje, quando elas estão sob o efeito de droga, também é fruto do pecado. Não estamos aqui negligenciando o fato dela estar naquele estado. No entanto, o que faz a pessoa procurar ali é uma fuga. Uma fuga de quê? De um trauma, de alguma coisa. E a raiz do pecado, o problema do mundo é mostrado nas Escrituras, que é o pecado. Então, se a gente não orar muito a Deus, pedindo o Senhor, o Espírito Santo, a convicção do nosso pecado, a gente não vai ter propriedade para ajudar uma pessoa a confrontar uma doença, mostrar que essa enfermidade que ela tem, o próprio Evangelho traz para ela, resgata. O Espírito Santo, ele é fonte de paz, ele é fonte de alegria. A gente vai para Gálatas 5 ver o fruto do Espírito que a gente está lendo. A gente ainda está nas obras da carne, mas a gente vai para o fruto do Espírito. Então, esse estado que a pessoa se encontra, o Evangelho restaura todas as coisas. Então, Deus abençoe pela contribuição. De fato, é isso, a gente realmente precisa ter um cuidado. Às vezes vai faltando, então é por isso que os irmãos precisam contribuir.
mas a gente precisa confrontar o que é errado de forma bíblica, ter um conhecimento mais aprofundado do Evangelho, para que a gente possa ajudar melhor as pessoas, se ajudar e ajudar as pessoas. Alguém mais? Uma rápida contribuição. Hoje a gente acabou falando sobre depressão e tal, que você falou que é patologia, não seria uma patologia inicialmente, né? E depois sim pode se desembocar nisso, né? Por conta dos sintomas que a pessoa vai ter depois. Falta de confiança de Deus no início. Tá. Mas não quero só deixar um versículo que está lá em Samuel. Isso foi quando Samuel foi rejeitado por Deus, né, por causa da desobediência. E em 1 Samuel 15, 23 diz assim: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação vou ficar só aqui. A rebelião é como um pecado de feitiçaria. Só que, então assim, às vezes, nós estamos cometendo então feitiçaria. Porque quantas vezes nós estamos rebeldes em relação ao que Deus tem para nós? Sim. Né? Perfeito. Então, às vezes também não é tão combatido isso quanto, olha, agora a pessoa que está ali com sofrimento hoje, né, com a depressão, e não consegue realmente, e pode ter sido iniciado realmente por falta de confiança em Deus e tudo. Mas a gente está tão ali, olha, vai, se apega a Deus, porque, né, isso é falta às vezes de fé, né, de confiança no que Deus tem para você. Mas e essa idolatria nossa? Essa nossa rebelião que se torna feitiçaria, na verdade. Então a gente também tem que se atentar a essas coisas, né? E não pegar só também textos isolados. E é como foi dito já, né? Realmente a gente se perde por falta de conhecimento. Por isso que a igreja é corpo, a gente precisa um do outro, porque todos nós, em dado momento, nós vamos nos passar em alguma coisa. E aí a mão vai ajudar o braço, né? A perna, o pé, e aí se vai o corpo. Essa é a ideia. Perfeito. Perfeita colaboração, porque a gente vê justamente a raiz que Verônica leu ali, a rebelião da desobediência, né? A desobediência causa todos esses efeitos malignos. Algo que começou na nossa mente, no nosso emocional. De alguma forma isso se torna tão grave que traz efeitos externos no nosso organismo. Então, meus irmãos, Deus abençoe pelo estudo. Presbítero, ora pra gente, mano, pra gente encerrar. Alguém mais quer contribuir? Eu acho que dá tempo, senão... Irmãos, vamos orar aqui para agradecer ao Senhor, que o Senhor guarde esse estudo no nosso coração. E caso os irmãos tenham mais dúvidas, a gente pode ir se conversando, o pastor vai estar por aí nos demais dias. Ó Deus querido, como é bom consultar a Tua palavra, ó Deus, meditar e rogar, ó Deus, o Teu Santo Espírito que abra as nossas mentes para entender as verdades eternas. Dá-nos, ó Deus, a alegria de podermos compartilhar em todas as escolas dominicais que estão pela frente, ó Deus, da Tua palavra, de momentos assim, ó Deus, tão próprios para entendermos, ó Deus, situações que muitas vezes para nós é obscura. Mas a Tua palavra é clara, basta, ó Deus, que nós nos dediquemos à leitura dela. E rogamos, ó Deus, uma bênção por cada irmão aqui presente, a fim de que possam, ó Deus, se dedicar à leitura da Tua palavra, como tem dito, ó Deus, o Salmo 119, como um todo. Perdoa as nossas faltas, dá a Tua bênção, a Tua paz, e nos traz, ó Deus, para logo mais à noite, adorarmos o Teu santo nome, ó Pai Santo, e participarmos da ceia do Senhor. Em nome de Jesus, nós te rogamos tudo agradecidos. Amém.